Olá, gente! Meu nome é Amanda Castro, eu sou jornalista e hoje eu vou conduzir esse webinar com o tema 30 dias de e-social. Eu estou aqui hoje com a Michele e o Fábio Pereira. A Michele é líder do projeto e-social na Propay e o Fábio, gerente de operações da Propay. A Propay, para quem não conhece, é uma empresa especializada em folha de pagamento, consultoria e gestão de benefícios. Vamos dar início, gente? Vamos sim. Desculpa. Inicialmente, eu vou fazer essa pergunta para a Michele. Você poderia explicar para a gente o que é o e-social? Tá bom. Vou fazer um breve resumo aí de uma forma bem objetiva, né? O e-social ele é um projeto do governo federal que tem por objetivo desenvolver um sistema de coleta de informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, armazenadas em um ambiente nacional virtual, a fim de possibilitar aos órgãos participantes do projeto a utilização de tais informações para apuração de tributos da contribuição para o FPG e para a contribuição do FGTS. O e-social, ele estabelece a forma com que passam a ser transmitidas as informações relativas à contratação e utilização da mão de obra onerosa, né, vínculos empregatícios e de produção rural. Portanto, não se trata de uma nova obrigação tributária acessória, mas sim de uma nova forma de cumprir as obrigações já existentes, né? O que isso significa? Ele não altera a legislação específica de cada área, mas apenas cria uma forma única e mais simplificada de atendê-las. Entendi. Segundo o cronograma estabelecido pelo governo, os envios começaram no dia 8 de janeiro. Hoje completamos um mês já. Você poderia falar para a gente um pouco mais sobre esse cronograma? Sim. Para quem vem acompanhando o projeto desde o início, né, até o final do ano passado, o início do e-social, do cronograma, era a partir de janeiro de 2018, mas contemplava todo o grupo de eventos, né? Porém, no final do ano, acredito muito assim que por conta da dificuldade das empresas em acompanhar as atualizações, né, de sistemas, por conta das várias versões que saíam e por conta da dificuldade das empresas em atualizar as informações cadastrais, o governo faseou esse cronograma em duas partes, né? Inclusive, a gente vai mostrar aqui, pode voltar no anterior, né? Primeiro, o governo ele separou as empresas em três grupos, né? O primeiro grupo, as empresas com faturamento superior a 78 milhões em 2016, entrou agora em janeiro, né? A partir do dia 8 de janeiro. O segundo grupo, que são os demais empregadores, exceto órgãos públicos, entra em julho de 2018. E por fim, o terceiro grupo, que são os órgãos públicos, entra por completo a partir de janeiro de 2019, tá? Então, essa foi a primeira divisão que o governo fez com esse faseamento. E aí, a gente vai para o próximo aqui. Próximo slide. Onde aqui eu mostro o faseamento para primeira fase, que é o grupo de 78 milhões, né? Então, a partir de janeiro, iniciou a transmissão do cadastro de empregador e tabelas, que são informações da matriz, dos estabelecimentos, tabela de cargos global da empresa, tabela de horários, tabela de rúbricas, enfim, todas as informações que compõem os dados da organização, tá? Março, já inicia a segunda fase, tá logo aí, né? O que as empresas estão obrigadas a transmitir a partir de março? São as informações do trabalhador. É o cadastro do vínculo completo da empresa, né? E também as movimentações, que são admissão, movimentações de férias, alteração de salário, alteração de cargo, ocorrências de afastamento, auxílio-doença, acidente de trabalho, alterações de dados pessoais, como inclusão de dependentes, alterações de endereço, enfim, toda a movimentação relacionada ao trabalhador, tá? A terceira etapa desse faseamento é em maio, com a folha de pagamento. Então aí a gente já tem os dados da empresa, dos empregados e a folha de pagamento. Até esse maio, quando a gente entra com a folha, as empresas vão continuar processando a folha de pagamento normalmente, inclusive no mês de maio. Porém, maio ela já
já faz a transmissão para o e-social desse fechamento, tá? E os encargos, ela continua fechando da mesma forma, tá? Até que a gente entre em julho com o processo completo, né? E aí, em julho, vai ter a substituição da GFIP, né? Não vai ter mais a guia emitida pelo sistema da CEFIP, da Caixa Econômica Federal, e através da DCT Web a gente vai fazer também a emissão das guias de INSS e Imposto de Renda, tá? E aí finaliza todo o processo em janeiro de 2019 com os dados de saúde e segurança do trabalho. Esse é o cronograma faseado para o primeiro grupo que iniciou agora em janeiro, tá? E aí, aqui a gente vai mostrar o cronograma faseado para as empresas que não faturaram, né? Que entra a partir de julho. E também foi feito o mesmo processo, né? Foi faseado a entrada do cadastro do empregador e tabelas em julho, os dados dos trabalhadores a partir de setembro, folha de pagamento em novembro, encargos janeiro de 2019 e junto os dados de saúde e segurança do trabalho. Então, para as empresas do segundo grupo, não tem aqui mais 6 meses, né? Elas entram também em janeiro de 2019, tá? Então, esse aqui a gente vai focou mais nesse nosso cronograma, que atende mais o nosso público, né? Relacionado a esse faseamento. Tá? Excelente, Michele. Recentemente saiu um dado que mostra que 15 mil empresas que estão na primeira fase do projeto do E-Social, cerca de 800 empresas tiveram problemas no envio e muitas nem chegaram a fazer esse envio. Aí eu quero saber de você, pensando nas empresas que ainda não realizaram o envio das informações, quais as dificuldades que você acha que elas vão enfrentar? A gente já esperava que na largada não teria um volume tão grande de empresas transmitindo. Por quê? A gente vem acompanhando o dia a dia das empresas aí e duas são as maiores dificuldades, né? Primeiro, ter o seu sistema adequado e atualizado. Por quê? Para fazer toda essa parte de saneamento dos eventos iniciais, que é cargos, horários e rúbricas, as empresas precisavam que o sistema já estivesse tudo liberado. Então, como muitas delas não tinham o sistema preparado, elas não conseguiam finalizar esse processo, tá? Então, eu acho que isso foi um grande impacto para as empresas por não conseguir fazer essa primeira etapa de cadastro e saneamento, né? Isso aconteceu, eu acredito muito que por volta do final do ano, então muitas empresas estão fazendo esse trabalho agora em janeiro, né? E também pelo volume, né? A segunda parte é o cadastro, né? Hoje, as empresas ela tem todas essas informações no sistema de folha, ela processa, mas o E-Social ele tem um rigor o rigor na validação desses dados é muito grande, né? A gente acompanha todos os testes aqui, então ele cruza, inclusive, se o KNAI e o SAT estão de acordo com o que você está mandando. Se você tiver um KNAI com um SAT diferente do que está relacionado, de qual é a classificação dele, ele já dá essa inconsistência. Então, esse trabalho de revalidar todos os cadastros, as informações da empresa e ainda adicionar os campos novos, né, é um trabalho grande e que tem exigido muito das empresas. Então, na minha visão, e aí o Fábio depois pode complementar na visão dele, porque ele está no dia a dia com os clientes, é esse. O primeiro é não ter um sistema adequado e atualizado e o grande volume de informações que eles tinham que validar e preencher para transmitir a primeira carga, né? E como eles começaram a fazer isso agora em janeiro, quem conseguiu finalizar, está fazendo os testes agora e aí provavelmente vai ter o tempo aí muito curto para poder fazer o envio oficial até 28/2. É verdade. Só para complementar o que a Michele falou, tinha empresas que estavam muito preparadas e tinham outras empresas que não se prepararam mesmo. E a gente vem enfrentando dificuldade com essas empresas e percebe claramente que aquelas que se prepararam largaram na frente. Tem facilidade em envio dos testes e tudo mais, e as demais não estão conseguindo se qualificar para poder enviar os arquivos. Não é isso, Michele?
Ainda falando do cronograma, a segunda fase vai começar no dia 1º de março, né? Onde as empresas vão fazer os envios referente aos trabalhadores. Agora, quais são os pontos de atenção que você acredita que eles vão precisar ter? Olha, não foge muito dos pontos de atenção da primeira fase, mas o que a gente vê é que a segunda fase é o grosso das informações, né? É o que vai dar mais trabalho para as empresas, que é fazer o saneamento do cadastro dos funcionários junto com a qualificação cadastral, né? Eu acho que a segunda fase é a mais importante e é a que vai exigir muito mais das empresas. Aquelas empresas que não se prepararam, que não fizeram nada, vai ter muita dificuldade para transmitir as informações, porque o e-social, volto a repetir, qualquer informação que não está adequada à validação dos layouts, ela é impeditivo para a gente transmitir o cadastro do funcionário, tá? Então, isso... A gente fica muito preocupado aqui, a gente alerta muito os clientes a todo momento e todos os participantes aqui, nossos parceiros, de que essa é a fase mais fundamental para a gente, né? Que é o cadastro de funcionários. Que a partir do dia 1º, né, a gente já tem que começar a transmitir todas as movimentações. Se eu tiver uma rescisão, eu tenho que transmitir. Se eu tiver alterações de salário, de cargo, admissões, é um processo normal. E se eu não tenho uma base consistente para subir esses dados, consequentemente, a gente não consegue cumprir os prazos, né? Tem alguma fase que vocês consideram amena, assim? Mais simples? Olha, para esse primeiro grupo não, né? Assim, são muitas surpresas, né, Fábio? O dia a dia tá maçante, assim, você não consegue definir o que é certo, errado, qual o caminho a seguir, mas o que a gente percebe é que tem empresas muito preparadas, empresas que se demonstraram muito preocupadas, estão na mesma página que a gente, e tem empresas que deixaram isso muito de lado. A semana passada eu comentava com a Michelle que tinha uma empresa que sequer tinha feito a qualificação, a questão das rúbricas, eles estavam totalmente despreocupados e entram agora em março. Então a gente tentou sensibilizar essas empresas para trazer eles para a nossa realidade, que é uma preocupação. Março está aí, a gente precisa começar, não é mesmo? Exato. E a gente vem falando isso há tanto tempo, né? E reforçando tanto, mas saiu até um dado no portal do E-Social e a gente ficou surpreso, porque pelo menos a gente imaginava que as empresas estavam melhor preparadas para isso, né? A qualificação cadastral é o primeiro passo para fazer a transmissão do cadastro de funcionário, que é a validação do PIS, do nome, do CPF e a data de admissão do funcionário, onde é feita a checagem do cadastro que está na folha de pagamento com a Caixa Econômica, com a Receita Federal e com o INSS. Se esses dados não estão equalizados, né, eu não consigo transmitir o arquivo desse funcionário. E aí, no site do E-Social foi publicada uma pesquisa que 63% das empresas desconhecem o que é a qualificação cadastral ou não fizeram. O número de empresas que já concluíram esse saneamento é muito pequeno, né? E a gente sabe que é um trabalho difícil porque a empresa por si só ela não consegue regularizar todo o cadastro do funcionário, ela depende em muitos dos casos que o funcionário vá até a Caixa Econômica ou o Correio ou até a Previdência Social fazer essa regularização. Então a gente tem empresas com 4.000 funcionários que tinham 1.000 inconsistências, ela levou quase um ano para fazer esse saneamento. Quem não se preparou, como vai fazer isso em tão pouco tempo, né? É difícil. Porque hoje é dia 8 de fevereiro, dia 1º de março tá aí. E a gente tá numa época complicada, para quem é de RH, de folha sabe, né? A gente tem as anuais do ano anterior, que é DIF, RAIS, e junto o E-Social, que é a primeira fase, né? E já pensando na segunda fase. Aqui a gente tá freneticamente, né, transmitindo os eventos da primeira fase. Ainda a gente não conseguiu concluir de toda a carteira o envio, mas a gente já está pensando na segunda, que é o que está mais preocupando a gente, porque diante das dificuldades que a gente tem encontrado com a primeira fase, como vai ser as segundas, né? Então isso de fato, né, tem chamado bastante a nossa atenção, tem sido nossa discussão diária aqui.
E é o ponto de atenção que as empresas têm que tomar. Se você não fez, se você não começou, tem poucos dias para fazer isso e é importante que todos os esforços sejam voltados para fazer essa regularização. Caso contrário, não será possível fazer a transmissão dos eventos para o governo. Continuidade aqui, agora a gente vai tirar algumas dúvidas, as principais dúvidas de vocês que estão assistindo. Então, gente, continuem mandando as perguntas, que a gente vai fazer um FAQ depois, vai enviar para o e-mail de todos vocês, não vamos deixar nenhuma pergunta sem resposta. A primeira pergunta que o pessoal mandou aqui, vamos ver, quais multas o E-Social pode aplicar nessa primeira etapa? Quando as empresas passarão a ser autuadas? Essa pergunta eu acho que eu recebo toda semana. Todos os dias tem pergunta. É a principal preocupação. É financeiro, né? A grande preocupação das empresas, né? E também, assim, para saber se vai ter, né, uma flexibilização, né, Fábio? Exatamente. Tipo, olha, eu tô com o meu cadastro aqui incompleto, eu sei que eu não vou conseguir, vai ter alguma flexibilização? Então, as empresas, elas perguntam muito isso relacionado a multas para saber se tem algum jeitinho dela atrasar alguma informação. O E-Social, ele não criou nenhuma multa nova por conta do início das transmissões, né? Porém, a legislação que já existe atualmente, né, ela já prevê várias multas. Então, o que o E-Social diz se você me enviar uma informação fora do prazo, vamos usar um exemplo como a admissão, né? Eu tenho um prazo para fazer a admissão do funcionário. Se você não faz aquela admissão no prazo e o funcionário está trabalhando, você já está cometendo uma infração. Né? Se você não mantém o cadastro atualizado do seu funcionário, isso é uma infração. Então, todas as infrações que já existem atualmente na legislação, se elas não forem cumpridas, as empresas estão passíveis de ser autuadas. Quando o E-Social vai aplicar essas multas, a gente não tem essa informação, a gente não consegue responder, né? Mas a partir do momento que ele tornou-se obrigatório, a partir de 8 de janeiro, qualquer infração está passível de multa, né? Isso que é importante a gente deixar bem claro para as empresas. A gente não tem como garantir que vai haver alguma flexibilização, que você não vai ser autuado, mas que as regras, as leis já existem e a orientação vamos cumprir, mesmo que isso demore para acontecer essa autuação, né? Ou que ela nem aconteça, né? Porque tem bastante essa discussão. Não, nesse primeiro momento, o E-Social, o foco não é multas, né? É garantir que as empresas transmitam as informações, verificar quais são os problemas para transmitir. Mas o que a gente tem de orientação é isso, siga o que está na legislação e cumpra os prazos, porque isso é obrigatório, não é opcional. Entendi. Tá? Próxima. Você quer complementar? Eu imagino que seja mais ou menos como uma multa de trânsito. Você vai lá, está trafegando numa pista que é 50 por hora, passa 60, o radar te pega. Em algum momento essa multa vai chegar para você, porque você cometeu uma infração. Então a gente explica aos clientes que é isso. Se você não fizer tudo certinho, você está cometendo uma infração. Em algum momento pode ser autuado. Essa conta vai chegar, né? Exatamente. Então a gente deixa isso bem claro. Bom, próxima pergunta. A empresa deve alterar o período de apuração do ponto de 1 a 31? Também é uma pergunta que, boa, que todo mundo faz, né? E a gente vê aí que o mercado todo, né? Todas as empresas estão preocupadas e tem várias respostas, né, em relação a isso. Porque é um tema bem polêmico, né? E sempre faz parte dos fóruns de discussão. Inclusive, ele foi respondido pelo José Maia, né, o coordenador do E-Social no Ministério do Trabalho, esses dias num outro webinar, né, onde ele afirmou que as empresas não teriam que fazer alteração no período de apuração do ponto atual, pois o E-Social não fará esse controle. Eu vou colocar uma pimenta nessa discussão, tá? Porque, inclusive, no portal do E-Social tem essa pergunta lá e a resposta é que sim, as empresas devem mudar o período de apuração de 1 a 31, porque o que diz a legislação atual é que os pagamentos de 1 a 31 devem ocorrer até o 5º dia útil do mês.
Então, nosso embasamento sempre na resposta é esse. O E-Social, de fato, eu não tenho um layout onde eu fale que o período do ponto é de 1 a 31, porém a legislação, ela diz que os pagamentos têm que ocorrer até o 5º dia útil. E aí, uma coisa que os sempre me questionam, mas como que ele vai pegar então, se eu não vou mandar o período do ponto? Vamos usar um exemplo de férias. O funcionário, ele está 30 dias de férias no período de fevereiro. Só que o ponto dele é de 16 de janeiro a 15 de fevereiro. Se ele fez hora extra nesse período de janeiro, eu vou pagar na folha de fevereiro. Então, como que ele pode ter hora extra, né? Sendo que ele está de férias o período todo. É estranho. É estranho. Então, isso é uma forma de evidenciar que o período de ponto dele é diferente e que eu paguei essas horas de outro mês, tá? Então, quando me fazem essa pergunta, a nossa recomendação sempre é, primeiro, a empresa avaliar junto com o seu jurídico os riscos, porque é o jurídico dela que vai defender ela numa possível autuação. Então, analisar esse risco internamente. Segundo, é possível conciliar o prazo das obrigações legais versus os prazos internos da empresa? Tem empresa que paga dia 28, tem empresa que paga dia 30, dia 31, ou seja, se ela for mudar esse período de ponto, provavelmente ela vai ter que mudar a data de pagamento, né? Outra questão que é campeã aqui, a maioria das empresas fecha o contábil bem antes do dia 30, né? Dia 24, dia 25. Para ela fechar todo o processo contábil, ela tem que estar com a folha encerrada. Então, não teria como fazer esse período de apuração. Mas é possível? Eu sei como eu participo de vários grupos, eu sei de empresas que fizeram esse processo. Não é fácil, tem que ter uma política de ponto bem rígida, né? Tem que ser religiosamente, né, diário o tratamento do ponto para que isso funcione. Mas aí é de cada empresa olhar internamente para o seu processo, para os seus prazos e ver se consegue atender isso, baseado nos riscos, né? E também adequar, como que ela vai se adequar a esse processo internamente. Então, basicamente, é isso que a gente orienta os clientes. Próxima pergunta, pessoal. No caso de autônomos, devemos fazer a revisão do CBO relacionado à atividade dele? Sim. O autônomo ele sempre fica esquecido lá, mas o cadastro do CBO do autônomo, ele vai no evento de remuneração, que é o S1200. Então, é importante sim que a empresa faça a revisão do cadastro de CBO de acordo com a atividade que ele presta para a empresa. Tá? A gente tem bastante casos aqui, inclusive, e antes mesmo do E-Social, de empresas que foram autuadas por usar um CBO que não fazia sentido com a atividade que ele prestava. Então, é bem importante, sim, fazer a revisão do CBO desses autônomos também. E é uma preocupação das empresas com relação aos autônomos, né? Tem bastante empresas que tem algumas que tem um volume pequeno, mas tem empresas que tem 3.000 autônomos, né? Exatamente. E é um volume muito grande e como antes não tinha essa obrigatoriedade de mandar as informações dos autônomos com essa qualidade de informações, era um cadastro sempre mais simplificado, né? Exato. Porque a maioria das empresas só adicionava as informações de autônomo na CEFIP e transmitia, o que já não vai ser mais possível, né? O cadastro em si do autônomo, ele não é obrigatório, assim como é o do funcionário CLT, né? Ele é opcional, porém, esses dados que é PIS, data de admissão, nome, CPF, CBO, eles vão no cadastro de remuneração, no evento de remuneração, e se tiver alguma inconsistência, ele vai ser barrado o envio. Entendi, tá? Próxima, essa aqui é boa. Tem um gerente financeiro que está há anos na empresa e tem as competências necessárias que o cargo exige, porém, ele não tem ensino superior completo. Como eu devo proceder nesse caso? Boa pergunta, hein? Essa campeã. Campeã. A gente também, eu acho que ela participa sempre dos fóruns de discussão, assim como o ponto, sempre em né? Porque é muito comum, né?
ter pessoas que chegaram ao cargo de gerência, mas começaram como analista, né? E eles têm todas as competências técnicas para estar num cargo de gerente, porém ele não tem o ensino superior completo. E aí, como adequar esse CBO? Infelizmente, né, você vai ter que pesquisar um CBO de acordo com a escolaridade dele e informar. Aí muitos questionam, mas eu vou ter que colocar um de analista. Tem que fazer uma adequação. Tanto do nome... De consultor, talvez, desculpa interromper, de consultor talvez é uma opção, porque não exige essa questão da escolaridade, Isso. Né? Mas tem que arrumar um meio de... Isso. A orientação é sempre, olha, verifica com a sua área de remuneração, de cargos e salários, qual é a melhor forma de adequar esse cargo com o CBO, ele não tendo a escolaridade. Tá? Porque a escolaridade ela é uma informação obrigatória que vai no cadastro do funcionário e ela tem que ir a informação correta, né? Eu já vi alguns casos assim, então a gente vai mudar a escolaridade dele para superior completo. Não faça isso, tá? A gente não recomenda que isso seja feito porque, primeiro, você está mandando uma informação que não é verdadeira e, segundo, porque na contagem da cota de aprendizes da empresa, é feita uma análise em relação ao grau de instrução de todos os funcionários. Exatamente. Então, se você está dizendo que a maioria tem, você está mascarando o percentual da sua cota de aprendiz. Sim. Então, ou seja, você pode acabar se prejudicando, né? Vai se prejudicar. Não é uma saída viável. Né? Não é viável. É difícil fazer essa adequação, né? A gente sabe, tem empresas que estão sofrendo com isso ainda, mas é necessário e tem que seguir o que fala, né? Ajustar o CBO para a escolaridade dele. Bacana. Acho que é isso. Vamos para a próxima, então. Preciso fazer a qualificação cadastral para autônomos? Sim. Sim. Assim como o funcionário CLT, também o aprendiz, mesmo que o aprendiz ele não é obrigatório o PIS, tem que fazer de Prolabore, CLT, autônomo, aprendiz, todos os profissionais. Por quê? Também no arquivo de remuneração eu mando essas informações que são validadas com os órgãos da Receita, Previdência e Caixa Econômica Federal. Então, se o dado que você está mandando está divergente do que tem nesses órgãos, vai dar inconsistência, você não consegue mandar o arquivo de remuneração. E agora, diferente do que é praticado hoje, que muitas empresas fazem, que é fechar a folha primeiro e aí até o 7º dia, né, até o 6º dia, ela vai lá e só as informações de autônomo na Cefip, isso não vai ser mais possível, né? Até porque a Cefip, ela vai cair a partir de julho, não vai existir mais. Ela deixa a descontinuidade dela, né? Isso, ela deixa de existir. E as informações de autônomos, elas passam a ser prestadas junto com a folha de pagamento dos funcionários CLT, né? Exato. Então, eles vão junto no arquivo S1200, junto com os funcionários, e aí você tem que mandar essa informação junto. É até um processo que todas as empresas precisam rever internamente essa questão de fazer um pagamento depois, porque a transmissão tem que ser junto, para que todo o fechamento da folha aconteça até o 7º dia útil. Então não tem outra saída, né? Não. Precisa fazer essa qualificação. Precisa. Eu costumo dizer que as empresas precisam se adequar agora à forma de fazer. Continua do mesmo jeito algumas coisas, mas a forma de fazer é diferente. Os prazos são diferentes, né? Também agora são juntos, né? As informações, né? Exato. Então vai ter essa adequação que primeiro a empresa precisa se adequar internamente para atender isso, né? Isso mesmo. Tá ótimo. Eu posso fazer a transmissão do cadastro inicial de vínculo a partir do dia 12 de março? Então, né, fica bem confuso quando até no próprio cronograma do governo fala lá que as informações de funcionários podem ser transmitidas de 1º de março a 30/4. Se eu posso transmitir até 30/4, quer dizer que eu não preciso obrigatoriamente enviar isso a partir do dia 1º. Então, isso gera bastante dúvida e até aqui internamente a gente vem discutindo muito isso. Falamos sobre isso ontem. A gente falou isso sobre ontem. O cadastramento inicial, ele não precisa obrigatoriamente ser feito no dia 1º. Porém, ele começa a entrar na regra de validação de um evento para outro. Vamos dar um exemplo aqui.
Vamos dizer que a empresa não mandou todos os dados no dia 1º. Ok, não tem problema. Porque até então eu não tive nenhuma movimentação, por exemplo, de salário que eu posso mandar até o dia 7 de abril. Porém, se eu tiver uma rescisão para transmitir, eu preciso do cadastro desse funcionário lá. Então, Sim. começa a entrar nas regras da sequência lógica de transmissão, de interdependência entre os eventos, né? Se eu tiver uma ocorrência de afastamento de férias ou um afastamento de acidente de trabalho ou auxílio doença, que eu tenho até o 16º dia para informar. E aí o 16º dia é dia 10 de março, dia 12 de março, eu não posso fazer o envio dessa informação sem o cadastro do funcionário. E se eu não mando nesse prazo, ou seja, já não estou cumprindo o prazo, né? Se eu não tive nenhuma movimentação nesse período e a maior parte das movimentações são até 7/4, a gente consegue, né, estender um pouco o envio da massa completa de funcionários. Mas isso é muito difícil, né? É muito difícil. As movimentações acontecem diariamente. São diárias, exatamente. Eu diria, uma pessoa que vem focada em folha de pagamento, pensando sempre em prazos. Melhor dos mundos. Envia no dia 1º de março e você evita todos os problemas que podem acontecer daí pra frente. Essa é a nossa recomendação. Manda no dia 1º, né? Mas aí, já voltando aqui, sempre as empresas querem assim, qual flexibilização eu tenho, né? Para não ter que mandar tudo no dia 1º. Entendi. Então, mas fica difícil, né? Fica difícil, porque o dia a dia a gente sabe como que é, né? E aí não dá para correr o risco de mandar qualquer informação fora do prazo. Exatamente. Ok. Agora a gente vai para a última pergunta. Foram muitas, mas nosso tempo está um pouco acirrado. Então vamos lá. O evento S1060 deve ser enviado até o dia 28 de fevereiro? Não, esse evento ele não está obrigado a ser enviado até o dia 28 de fevereiro. Isso também gera bastante confusão, porque ele faz parte do grupo de tabelas. Porém, ele faz parte do grupo de eventos de saúde e segurança do trabalho, que entra a partir de janeiro de 2019. Então, mesmo ele sendo um evento de tabela, ele não entra agora. Ele entra só em 2019. Isso foi alvo de grandes questionamentos pelas empresas que fazem parte da nossa carteira aí. Ele gera bastante dúvida, né? Porque você olha lá dentro do grupo de tabelas, ele tá lá e aí, como é que ele não vai entrar? Não, ele realmente não entra porque ele vai consolidar as informações dos demais eventos de saúde e segurança que entram a partir de janeiro. Exato. Legal, gente. Obrigada pela participação de vocês. Eu agradeço a vocês também que acompanharam o nosso webinar. Só relembrando um pouco, se vocês quiserem, continuem enviando todas as dúvidas e a gente vai fazer o possível para responder todas através do e-mail depois desse webinar. E é isso, gente. Obrigada e que vocês sempre estejam com a gente aí nesse projeto. Até mais. Tchau, gente. Tchau, obrigada.